Bom dia, irmãos e irmãs. Eu quero saudar a todos na graça, na paz, assim como também nas misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que seja uma manhã de paz, de alegria, de esperança, uma manhã onde de fato desejemos a intervenção do nosso Deus sobre as nossas vidas e que juntos possamos ouvir a sua voz e sermos impactados por ela e ao mesmo tempo transformados pelo poder do nosso Deus. Eu quero convidar aos irmãos e irmãs para que leiamos Romanos capítulo 8, os versos 31 a 39. Abra sua Bíblia, ainda que aí da sua casa, do seu lar, junto com a sua família, mas abra sua Bíblia, acompanhemos a leitura do texto de Romanos 8, 31 a 39. E diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos cantar o hino 178 do Novo Cântico? Louvemos ao nosso Deus.
Oremos ao Senhor. Pai, que nessa manhã nós tenhamos a oportunidade de estar na Tua presença, celebrar a vida, de honrar o Teu nome, e que o Senhor possa, de uma maneira especial, tocar em cada irmão e irmã, em cada família, despertar os nossos corações e incliná-los para o Senhor, a fim de que desejemos o Senhor acima de tudo. Nós precisamos de Ti, dependemos de Ti, reconhecemos isso, e certos de que o Senhor se faz presente no nosso meio para nos abençoar, nós agradecemos ao Senhor no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Como diz aí o verso de número 37, me permitam ler novamente. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em Cristo Jesus, Deus nos amou, nos deu todas as coisas, e nós devemos sempre sermos gratos a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Vamos cantar ainda o hino de número 88 do Novo Cântico e reconheçamos a bondade do nosso Deus para conosco. Louvemos ao Senhor. Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz, ao mando Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxer a terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que eterno amor! Alava-me, Senhor, também quando imolado por mim sofreu na cruz, o meio Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu Consolador, e com tesouros mil de teu favor perfeito, trouxe a minha alma fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! E sempre me amarás, porque jamais no inferno o mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus, que amor! É sempre todo amor. Amém. Oremos. Pai, que nessa manhã o Senhor perdoe os nossos pecados, purifique os nossos corações e nos ajude, Pai,
a expressar a nossa confiança em Ti. São dias difíceis, mas são dias em que nós temos colocado a nossa fé operosa em ação para crermos no Teu poder, para crermos na ação poderosa do Senhor e temos esperado em Ti. Visita cada lar, cada família. O Senhor sabe o que cada um de nós precisa. O Senhor sabe das lutas que temos travado, portanto, que possamos contar com a Tua ajuda e com a Tua graça. É o que nós pedimos e agradecemos nessa manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto da nossa mensagem nessa manhã. Quero convidar os irmãos e irmãs que abram suas Bíblias aí, cada um na sua casa, lá em Êxodo, capítulo de número 2, eu vou ler os versos de 1 a 10. É o texto da nossa meditação nessa manhã. Êxodo, capítulo de número 2, os versos de 1 a 10. Diz assim o texto: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Armando o menino, ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Oremos. Pai, que nessa manhã o Senhor fale aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos ser preenchidos pelo Teu poder. Que a graça do Senhor nos visite, que Teu Espírito Santo abra a nossa mente e o nosso coração. Que possamos ouvir a Tua voz. Possamos ser agraciados pelo Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Como criar oportunidades na crise? Essa é uma pergunta reticente, uma pergunta que tem sido feita quase que diariamente. E muitas respostas têm sido dadas. Faça um curso, aproveite para você fazer uma especialização, para você se preparar melhor, para você se reciclar, para você ter novas ideias, para você entender o que está acontecendo no mercado, na sua vida, com as suas emoções, os seus sentimentos, e daí por diante há uma série de dicas que as pessoas têm dado umas às outras para criar oportunidades nas crises. Mas eu quero aqui responder essa pergunta na perspectiva bíblica. Como é que o cristão cria oportunidades na crise? E eu quero falar sobre isso nessa manhã. E para isso quero contar um pouco da história do próprio Moisés e voltar um pouco na vida do seu pai e da sua mãe. A Bíblia narra a história de um casal hebreu, escravo, sem direitos, e que tiveram um filho numa época terrível, de uma profunda crise, onde o faraó, que governava tudo na época, entendendo que o povo hebreu crescia mais do que o seu povo, que ele deveria então pôr fim nas crianças, pelo menos do sexo masculino, para que o povo de Israel, ou o povo hebreu, não se tornasse maior que o povo dele e de repente o subjugasse. Então ele determinou que todas as crianças seriam jogadas no rio Nilo. E claro, sendo jogadas no rio Nilo, seriam ração ou alimento para os crocodilos. Esse casal, chamado Amram e Joquebede, tiveram um filho, Moisés, nessa época. E aí
desde já a gente fica pensando, o que fazer num tempo tão difícil assim? E aí, então, essa é a história de Moisés e é a história dos pais de Moisés. É a história de um casal que criou oportunidades na crise com a ajuda de Deus. Isso faz toda a diferença, tá? Não é criar oportunidades na crise, mas é criar oportunidades na crise com a ajuda de Deus. E eu quero falar então sobre esse tema, criando oportunidades na crise. E eu quero aqui fazer uma afirmação teológica, a qual eu vou caminhar pelo texto aqui. Eu quero falar nessa manhã sobre as atitudes que o povo de Deus deve ter a fim de criar oportunidades na crise com a ajuda de Deus. Guarde isso. As atitudes que o povo de Deus deve ter a fim de criar oportunidades na crise com a ajuda de Deus. A primeira atitude que o povo de Deus deve ter a fim de criar oportunidades na crise com a ajuda de Deus é desprendimento. Desprendimento. Nós precisamos disso. E eu aqui faço uma pergunta, vou dar a resposta, porque essa é a única resposta que nós podemos dar. Você está disposto a perder o que nessa crise? A resposta deve ser a seguinte: tudo menos Deus. Guardem isso. Tudo menos Deus. Percebam que nasce um filho bonito, uma criança bonita, formosa, e a mãe e o pai resolvem escondê-lo por 3 meses. Mas depois, passado esse tempo, eles já não têm o que fazer. Já não dão conta. Já não têm a mínima condição de esconder mais essa criança. E é claro que se os guardas, se Faraó fica sabendo que há um menino ali, a sentença é a morte. É perder a própria vida. Mas vejam que o texto diz para nós o seguinte, que há na cabeça daquela mulher chamada Joquebede e certamente do seu esposo chamado Anrão uma ideia. Vamos acreditar no poder de Deus? Vamos preservar essa criança? E Deus certamente há de nos abençoar. Penso eu que Deus não disse para eles, olha, guarde a criança aí que eu vou fazer um milagre. Eles ousaram, eles tiveram coragem, mesmo em meio àquele problema, mas houve um desprendimento. Porque diz assim o verso 2, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. À beira do rio. Um rio perigoso. O verso 10 ainda diz, sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho, e esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Quem põe o nome é a filha de Faraó, para uma mãe entregar o seu filho, para ir morar naquele palácio. Mas agora, esse casal precisa ser desprendido. Nós precisamos entregar ele. Nós precisamos acreditar no poder de Deus. Irmãos e irmãs que ouvem esse sermão nessa manhã, eu gostaria aqui de fazer uma pergunta a nós mesmos. O quão desprendido nós somos, principalmente nesses dias de crise. Nós estamos dispostos a perder tudo ou estamos com medo de perder as coisas? Nós sabemos que o nosso maior bem é Deus, que é Ele que cuida de nós, que é Ele que tem a nossa vida nas suas mãos, e nós precisamos nos lembrar disso nesses dias. Não tenha medo de perder o seu emprego, não tenha medo de passar por dificuldades financeiras, físicas, emocionais, ou o que quer que seja. Confie em Deus. Diga para Ele que você, se preciso for, está disposto a perder tudo, mas que você quer manter a sua vida com Ele. E eu gostaria de lembrar aqui o exemplo de Jó. Eu não sei se vocês lembram, mas lá no capítulo 1, verso 20 e 21, Jó recebe a seguinte notícia, olha, você perdeu tudo que você tinha. Vieram aí os sabeus e deram sobre os rebanhos e destruíram, levaram tudo. De repente chega outro e fala, olha, estavam lá seus 10 filhos, 7 homens e as 3 mulheres.
na casa do primogênito, fazendo um banquete, de repente veio um vento, caiu tudo e morreram os 10. E aí você fica pensando assim, o que dizer nessa hora? Aí o texto bíblico diz que Jó disse o seguinte, me permitam ler a fala dele, literalmente. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Creio eu que essa é a disposição que Deus espera de nós. O apóstolo Paulo já havia dito isso, que nós não trazemos nada para esse mundo e nem levamos nada. E tendo o que comer e o que vestir, que nós deveríamos estar contentes. Desprendimento. Desprenda da sua vida. Desprenda das coisas que você julga necessárias para se prender a Deus. Mas há uma segunda atitude que o povo de Deus deve ter a fim de criar oportunidades na crise com a ajuda de Deus. É vivência. Nós precisamos ter vivência da vida. Principalmente vivência com Deus. E isso, só o tempo, só as experiências que nós vamos tendo com Deus é que vão balizando, transformando e moldando a nossa vida. Aqui eu tenho outra pergunta, e é claro que eu mesmo vou respondê-la, que diz o seguinte: como anda a sua vivência com Deus? Será que o isolamento, será que as demandas, se você está a trabalhar ou está no isolamento, tem tomado tanto o seu tempo que você não tem mais tempo para Deus? Porque a resposta aqui, nós precisa ser boa, ótima, porque é o que vai te segurar na crise. Tempos difíceis sempre surgirão, mas é a nossa vida com Deus que nos segura, que nos ajuda a caminhar. Esse casal sabia das dificuldades, mas percebam que há aqui um aspecto da vivência. Eles moram no Egito, eles conhecem um lugar. Certamente Joquebede sabia que a filha de Faraó, com suas donzelas, em determinado horário, tomava banho naquele rio, ainda que fosse perigoso, ainda que houvesse os crocodilos. Ela tomou um cesto, mas não é um cesto qualquer. Ela calafetou com piche, porque senão afunda. Colocou a criança e colocou a sua filha Miriam para vigiar. E certamente falou, veja o que vai acontecer. E se ela gostar da criança, e se ela se interessar em cuidar da criança, ofereça ajuda e me chame. Eu creio que certamente foi isso que ela disse à sua filha, e assim se deu. Mas isso, irmãos e irmãs, só se dá pela vivência. Eu preciso acreditar no poder de Deus, eu preciso acreditar que Deus pode intervir. Porque o texto é um texto belíssimo, porque diz assim o verso 5, desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou o seu criado e o tomou. Prestem atenção nisso. Verso 6. Abrindo, viu a criança e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Este é menino dos hebreus. Será que nós teríamos compaixão de uma criança chorando? Ou simplesmente perguntaríamos, onde está a mãe desse menino? Onde está a família desse menino? Eu já tenho tantas preocupações, tantas coisas para fazer, eu não tenho tempo para me doar ou para ter uma criança. Mas vejam que ela sente compaixão. Aí então entra Miriam na história e fala, olha, a senhora quer que eu arrume uma hebreia para cuidar dessa criança? E é claro que ela respondeu o que queria, uma criança ainda pequena, que daria um trabalho. Toda criança pequena precisa da mãe, precisa do cuidado. Ela não era a própria mãe, não sabia que Miriam chamaria a própria mãe, mas aceitou a ajuda. Miriam chama sua própria mãe, Joquebede chega, e a filha de Faraó fala assim, ó, você vai cuidar desse menino para mim, e quando ele for desmamado, você vai me trazer. E eu vou te pagar por isso. Isso é vivência, irmãos e irmãs. Nós precisamos começar
a entender que o tempo que nós andamos com Deus precisa moldar a minha mente e o seu coração, as experiências que nós temos. Talvez você nunca passou por um tempo difícil, então agora que você está a passar, você vai ganhar experiência do cuidado e da proteção de Deus. Quem já passou sabe disso. Quem não passou precisa experimentar para saber que o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que cuida, é um Deus que intervém. Porque quando ele quis mandar Neemias para reconstruir o muro, o rei bancou a ida de Neemias. Quando Deus quer, ele arruma os meios. Mas o que nós precisamos ter é vivência com Deus. Você se lembra do que disse o salmista lá no Salmo 37, verso 25? E isso só pode ser dito por alguém que tem uma vivência com Deus. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Deus cuida de nós. Como lemos no início desse culto, ele não poupou o seu próprio filho por amor a nós. Então Deus cuida de nós. Creia nisso. Viva com Deus, ande com Deus e experimente da sua bondade. Eu quero então falar sobre a terceira e última atitude que o povo de Deus deve ter a fim de criar oportunidades na crise com a ajuda de Deus. É convicção. Hoje, nos momentos difíceis que nós vivemos, nós precisamos de convicção. E isso é crer em Deus. E aí eu pergunto, claro, como vai a sua convicção em Deus? A resposta deve ser: continuo convicto em Deus, independente das circunstâncias. Continuo convicto em Deus, independente das circunstâncias. Eu não dependo de circunstâncias, eu creio no poder de Deus. Eu creio num Deus pessoal que se relaciona, que me ama e que tem o melhor para mim. Pensem na situação de Amrão, que era o pai, de Joquebede, que era a mãe, de Miriam, que era a irmã. Entregaram o filho para ser criado por uma princesa, colocaram o menino no rio Nilo. A princesa amou aquela criança no momento que a viu. A oportunidade de ser remunerado para criar o próprio filho, sendo escrava, sem direito algum. Mas ao mesmo tempo, no momento em que a criança cresce e é desmamada, entregar o filho para morar no palácio, sabendo das tentações, sabendo que ele poderia ser tentado com poder, e certamente foi, com dinheiro, com sexo, e que tudo isso poderia afastá-lo de Deus. Irmãos e irmãs, nós precisamos crer em Deus. Quando eu leio sobre essa história, eu me lembro da história de Daniel e seus amigos ali na Babilônia, que resolveram não se contaminar com as finas iguarias do rei, que independente se Deus faria ou não um milagre, porque até onde eu sei, e me parece que Deus não disse isso nem aos 3 amigos quando foram lançados na fornalha, nem a Daniel depois quando é jogado na cova dos leões, fica tranquilo que eu vou fazer um milagre. Não, eles tomaram a firme decisão de obedecer a Deus. Quando cremos em Deus, coisas maravilhosas acontecem em meio à crise. Você se lembra que o autor aos Hebreus, e eu quero ler aqui, disse, narrando ou contando essa história, Hebreus capítulo 11, verso 23 a 29, o autor aos Hebreus, na Galeria da Fé, disse o seguinte: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Deus é fiel. Quando nós cremos nele,
quando nós somos convictos de quem é Deus, Ele há de criar oportunidades em meio à crise. Anrão e Joquebede poderiam ter ficado com medo, não vai dar certo, não vamos ter filho, então, vai morrer mesmo, paciência, é assim mesmo, não tem o que fazer. Mas não, eles creram que Deus poderia fazer algo surpreendente, e fez. Aquele filho que foi preservado se tornou o grande libertador de Israel, e depois o maior e o grande legislador. Moisés até hoje é reverenciado, seja em Israel ou por nós, que cremos em Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas pelo exemplo da sua vida. A nossa convicção em Deus pode nos ajudar a ir além nos momentos difíceis. Creia nisso, irmão. Creia nisso, minha amada irmã. E espere sempre em Deus. Eu quero concluir esse sermão respondendo a pergunta que fiz no início, como criar oportunidades na crise, e eu vou dizer que para nós, a única maneira de criar oportunidades na crise é com a ajuda de Deus. Lembre-se disso, há 3 atitudes que o povo de Deus deve ter a fim de criar oportunidades na crise com a ajuda de Deus. Desprendimento. Esteja pronto para perder tudo, menos Deus. Vivendo. É a nossa vida com Deus. Então não deixe de orar, não deixe de ler as Escrituras, não deixe de cantar louvores a Deus. Convicção. Só Deus pode nos ajudar a vencer a crise. Só Deus, mais ninguém. Então creia nele, espere nele, ouça a sua voz e esteja pronto para obedecê-lo. Aquiete seu coração, confie em Deus que nos ama e que tem o melhor para nós. Que tem o melhor para nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que a graça dele esteja sobre a nossa vida. Amém? Vamos orar, vamos encerrar o nosso culto nessa manhã. Pai, nós pedimos que o Senhor intervenha na nossa vida, que nesses dias difíceis que temos lutado contra essa pandemia de Covid-19, que temos lutado contra problemas econômicos, às vezes contra os nossos problemas físicos, emocionais, com os nossos problemas de saúde, nós queremos lembrar que nós confiamos no Senhor e que o Senhor pode criar oportunidades em meio à crise. Não há impossíveis para o Senhor. Por isso, Pai, aquieta o coração do teu povo, ajuda-nos a ser um povo desprendido, um povo que vivencia essa vida de forma fervorosa com o Senhor, que sejamos um povo convicto de quem é o Senhor e no seu poder. Ajuda-nos, Pai, dá-nos a tua graça, visita-nos com o teu poder, é o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós que somos o seu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.